me acordar na madrugada do dia 12 de novembro de 2016. Comecei a sentir uma tristeza muito grande quando o Espírito de Deus me fez pensar naqueles que não estarão prontos quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Senti que aquela tristeza era muito mais forte do que um sentimento humano. Foi então que entendi que o Espírito de Deus estava me fazendo sentir a sua tristeza pela condição que se encontra a maioria dos filhos de Deus da atualidade. Eram 3h40 da madrugada quando Deus me deu esta mensagem sobre a tristeza de Deus. Deus me fez sentir a tristeza por seus filhos que nesses últimos dias do tempo do fim estão se deixando ser enganados por espíritos demoníacos que estão corrompendo suas mentes, implantando falsas ideologias de que Deus não se importa a maneira que vivem, contanto que creiam nele e frequentem uma igreja. Tudo com o intuito que os mesmos se envolvam com as coisas deste mundo, vivendo segundo os costumes do mundo, achando que tais coisas não vai atrapalhar na salvação de ninguém pelo fato de Deus ser amor, e por ele ser amor, não vai enviar ninguém para o inferno por qualquer coisa. Esses espíritos demoníacos sutilmente implantam a ideia na mente dos filhos de Deus que toda mensagem forte contra o pecado, o mundo e a carne não passam de legalismo e radicalismo humano e não uma doutrina bíblica. Infelizmente, a maioria dos cristãos da atualidade acataram essa ideia e não estão enxergando que esse modo libertino de pensar afastou o verdadeiro Espírito de Deus no meio do seu povo, porque adentrou na igreja costumes e práticas mundanas e muitas coisas que têm profanado as coisas santas de Deus. Sim, Deus me fez sentir sua tristeza por tudo isso. A tristeza de Deus pela situação atual da maioria dos que frequentam a igreja é o mesmo grau de tristeza que ele sentiu quando Adão e Eva pecaram e tiveram que ser lançados fora da sua presença e do paraíso. É a mesma tristeza que Deus sentiu quando Sansão perdeu suas forças depois que contou o segredo para Dalila, e por isso perdeu sua força, porque o Espírito de Deus se retirou da sua vida. A tristeza de Deus por esses dias atuais é a mesma tristeza que ele sentiu quando os filhos de Israel, após de obterem de Deus tão grande salvação, ao serem livres da escravidão do Egito, começaram a murmurar contra o Senhor e contra Moisés, seu servo, e alimentarem em seus corações o desejo de retornarem para o Egito novamente, de onde haviam sido libertos com tão grandes sinais, depois de todo o bem que Deus lhes fizera e lhes prometera que teriam na terra prometida. A tristeza de Deus nos tempos de hoje é a mesma tristeza que ele sentiu nas diversas vezes em que seu povo, no decorrer das gerações, rejeitavam e desobedeciam seus mandamentos e se voltavam para os costumes das nações vizinhas, adorando e sacrificando a seus deuses e vivendo segundo os seus costumes. A tristeza de Deus atualmente é a mesma tristeza que ele sentiu por diversas vezes pela ingratidão, rebeldia e desobediência do seu povo de outrora, e por esse motivo muitas vezes ficavam à mercê de seus inimigos. Podemos ver o lamento de Deus registrado no livro de Salmos. Ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Salmo 81, 8-16. Jesus mesmo chorou diante de Jerusalém, e quando ia chegando vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, 41-44. Em Mateus 23, 37 encontramos escrito: Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha
recolhe aos seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. O apóstolo Paulo escreveu advertindo: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Mas infelizmente é o que mais está sendo feito nos dias de hoje. O Espírito Santo de Deus tem se entristecido pela situação do cristianismo atual. Um cristianismo mundanizado e totalmente liberal que tem profanado a igreja e manchado suas vestes. Mas o que tem entristecido o Espírito de Deus? Alguns podem até argumentar. Respondo que o que tem entristecido o Espírito de Deus é o mesmo que entristece qualquer pai humano: desobediência, rebeldia, ingratidão, indiferença e desrespeito à sua autoridade. Viver de modo contrário à sua palavra, não acatar suas advertências, não aceitar sua disciplina, ignorar e não praticar o que está escrito em sua palavra. Todas essas coisas entristecem ao Espírito de Deus. A verdade é que os mesmos erros que o povo de Israel cometeu no seu tempo são cometidos pela igreja atual. Por isso, assim como muitos não entraram na terra prometida, assim muitos cristãos atuais não serão levados com Cristo quando ele vier buscar o seu povo. Imaginemos o quanto Deus se entristeceu com seu povo e o quanto se entristeceu porque muitos deles não puderam entrar na terra que lhes havia prometido devido à rebeldia e desobediência deles. Sim, é muito grande a tristeza de Deus em nossos dias ao contemplar a situação de seus filhos que estão em amizade com o mundo, encontram-se dominados novamente pelas antigas concupiscências carnais, indo em lugares que não deveriam ir, vendo o que não deviam ver, ouvindo o que não deveriam ouvir, falando o que não deveriam falar, vestindo o que não deveriam vestir e fazendo o que não deveriam fazer. Sim, é grande a tristeza de Deus nos dias de hoje ao ver sua igreja mundanizada, corrompida e se prostituindo com as coisas que há no mundo. Deus está entristecido pelo fato de seus filhos, que depois de terem sido lavados, justificados, purificados, santificados, libertos por seu sangue que verteu no sacrifício de si mesmo na cruz, terem se deixado novamente ser enredados por suas antigas concupiscências, quando viviam escravizados na antiga vida de pecado. Voltaram a se entrelaçarem com o mundo onde Cristo os tinha liberto. Voltaram para os antigos costumes e hábitos em que viviam. Sim, é grande a tristeza de Deus hoje por causa de seus filhos, que deixaram a sã doutrina e voltaram às fábulas. Sim, é grande a tristeza de Deus hoje por seus filhos que só pensam nas coisas terrenas e não nas que são do céu, que só pensam nas suas coisas e não nas que são de Cristo. Deus chora porque são poucos os que, à semelhança dos jovens hebreus, propuseram em seus corações ou não se contaminar com o manjar do mundo. Deus chora porque são poucos os que, à semelhança de Daniel, continuam orando e intercedendo mesmo diante de todas as ameaças. Deus chora porque são poucos os que, à semelhança de Jeremias, têm lamentado e chorado pela situação da igreja e do mundo perdido. Deus quer dividir sua tristeza e seu choro com seus filhos, mas são poucos os que lhe estão dando ouvidos. Deus nos chama à oração, Deus nos chama ao clamor, Deus nos chama à humilhação diante da sua presença para chorarmos e lamentarmos sentindo sua tristeza pela última geração de sua igreja, onde a maioria estão sendo seduzidos e corrompidos suas mentes pelas sutilezas do inimigo, a fim de estarem desprevenidos e despreparados na volta de Cristo. Deus nos chama a chorar de tristeza e lamento por seus filhos que se tornaram mornos e indiferentes, que perderam o primeiro amor. Deus nos chama a chorar de tristeza e lamento por seus ministros que se tornaram soberbos, orgulhosos e arrogantes, que se inclinaram à avareza e ostentação, que por amarem a fama e popularidade abriram mão da santidade. Deus nos chama a chorar e lamentar de tristeza pelas igrejas que, por se enriquecerem e terem abastança, achando que de nada tem falta, não sabem que se tornaram pobres, miseráveis, cegos e nus espiritualmente, e por esse motivo Cristo está pelo lado de fora, batendo na porta desejando entrar. Deus nos chama a chorar e lamentar de tristeza pelas inúmeras famílias cristãs que estão sendo desfeitas e seus lares estão sendo desmoronados. Deus nos chama a chorar e lamentar pelos filhos da luz que estão se entregando às obras das trevas, pelos filhos que se deixaram ser enganados pelos falsos pregadores. Deus quer que sintamos sua tristeza e lamento por muitos de seus filhos que, se não se acordarem a tempo, terão que ser deixados para trás à mercê do destruidor. Sentir sua tristeza por aqueles que tinham promessas de bênçãos para a sua vida, mas preferiram trocar
trocá-las pelos prazeres passageiros deste mundo. Deus quer dividir sua tristeza por seus filhos que estão a ponto de perderem suas coroas, os quais estão correndo o risco de não irem morar nas mansões celestiais, onde Cristo foi preparar lugar. Oremos, irmãos em Cristo, choremos pelos filhos de Deus, choremos por esta geração. Deus nos pede para nos colocarmos na brecha com rogos e intercessões, assim como Jeremias o fez pelo povo de Deus de seu tempo. Deus nos pede para intercedermos pela sua igreja e por esta nação brasileira, assim como Abraão intercedeu por Ló que morava em Sodoma. Ele começou perguntando a Deus em oração que se tivesse 50 justos, ele destruiria a cidade. Dos 50 passou para os 40, dos 40 para os 30, dos 30 para o 20 e dos 20 para 10. Mas não havia justo naquela cidade. E Deus, por causa da intercessão de Abraão, salvou a Ló, seu sobrinho, com suas filhas. É tempo de buscar a face do Senhor, tal como lemos nos textos a seguir. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai ao povo e santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. Corem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Joel 2, 12 a 17. Em Oséias 10, 12 e 13 nós lemos: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a iniquidade, e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. Também Oséias 14, 1 e 2 lemos: converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerro o sacrifício de nossos lábios. Deus está em nossos dias chamando pessoas a fazerem parte do remanescente fiel, que não estão se deixando enredar pelas sutilezas de Satanás, a tomarem a tristeza de Deus, a fim de orarem, clamarem e chorarem com lamento pelos seus filhos da atualidade, que estão sob o encantamento diabólico, que abandonaram a sã doutrina e estão apostatando da verdadeira fé, para que de uma maneira ou de outra alguns venham a se despertarem da sonolência espiritual que se encontram. Há tempo de serem restaurados e renovados, retornando à prática da sã doutrina. Então, está disposto a fazer parte do remanescente fiel e receber sobre si a tristeza de Deus, a fim de orar e chorar pela igreja e por esta nação brasileira? Diga para Deus como disse Samuel: eis-me aqui, Senhor, quero chorar as tuas lágrimas, pelos teus filhos, pela tua igreja, pelos perdidos e por esta nação brasileira, e dizer-te: poupa o teu povo, ó Senhor. Converta-nos a ti, Senhor, e a ti nos converteremos. Faz-nos voltar para ti, ó Deus.